Pode se assentar, queridos. Boa noite, graça e paz para vocês. Vamos orar um pouco mais para que Deus nos guie, nos direcione segundo a tua palavra nessa noite. Feche os teus olhos aí onde você está. Vamos orar ao Senhor. Pai, no nome de Jesus, não cessamos de te render louvores, ações de graças por todo bem, todo favor que temos recebido de ti. A razão da nossa existência, o ar que respiramos, o suprimento que recebemos é dádiva do Senhor, é prova do teu cuidado por nós. O fato de estarmos aqui nessa noite num ambiente extremamente especial, um ambiente diferenciado porque o Senhor está aqui. Não só porque o Senhor está aqui, mas porque o Senhor se manifesta aqui. Não porque merecemos, mas por causa da tua graça, por causa do teu amor por nós. Em nome de Jesus, Senhor, por tudo isso e muito mais, te damos graças, bendizemos a ti, externamos ao Senhor a nossa muitas graças. Ó Deus, em nome de Jesus, e pedimos ao Senhor que tu possa nos guiar nessa noite, segundo aquilo que tu queres manifestar, aquilo que tu queres falar. Que o teu Espírito Santo nos conduza nessa noite. Fala o nosso coração, vá de encontro a necessidades aqui nesse lugar. Que o Senhor possa responder indagações, perguntas aqui nessa noite. Que possamos sair daqui todos com a mesma convicção de que o Senhor de fato falou conosco, de que o Senhor se manifestou nesse lugar através da tua palavra. Seja assim, Pai, em nome de Jesus. Repreenda toda objeção, ó Deus, em nome de Jesus, toda barreira que o inimigo queira levantar, toda dificuldade de compreensão, de concentração, que em nome de Jesus seja liberado, repreendido, e que haja um ambiente propício, um ambiente livre e leve, para que o Senhor possa falar conosco. Seja assim, em nome de Jesus, para a tua honra, a tua glória e louvor do nome de Jesus. Amém, amém, amém. Nós já estamos na reta final do ano, naquele momento que nós já começamos a fazer um balanço dos acontecimentos. Eu já tenho pensado como que o ano passou tão rápido, né? Inevitavelmente a gente chega nesse período, já começa a fazer aquele balanço de tudo que aconteceu, e a conclusão é a seguinte: eu troco esse microfone, eu fico com ele mesmo. Eu acho que é melhor trocar. Tem um zumbido aqui atrás, dá licença um instantinho. Oi, som, ei, repreendeu a abelha? Amém. Então, a conclusão preliminar é a seguinte: nunca se registrou na história do Brasil o que aconteceu nesse ano. Eu estava tentando organizar os fatos por ordem cronológica. Nunca se registrou na história do país o que aconteceu nesse ano. E quando eu estava pensando que já havia acontecido tudo para o ano, tivemos nessa semana novas e graves situações no nosso cenário político, que gerou consequentemente mais incertezas, revoltas, inseguranças. Deu para a gente ver a mobilização que teve hoje no país. Tudo isso junto também uma das maiores consternações também que o Brasil já viveu, com a queda do avião da Chapecoense, com um saldo de 71 mortos, praticamente um time todo
foi extinto na sua melhor fase no esporte. Ontem nós sepultamos um irmão querido, Altair Porto, carinhosamente conhecido como Tamil. Também me levou a uma reflexão tremenda. Cheguei em casa, estava conversando com a Eliana sobre esse monte de coisa, orando. Essa semana chorei um bocado, acho que vocês também. Eu cheguei em casa, fechamos o dia com aquela tragédia na Praia do Forte, com aquele acidente náutico, que faleceu uma menina de 10 anos. E eu fiquei assim, muito reflexivo diante de Deus, procurando me refugiar no Senhor, ouvir o Senhor, querendo de alguma forma ouvir Deus, o toque de Deus, aquilo que só Ele sabe fazer, né? E é um desafio sobre como entender o sofrimento. O que Deus quer nos ensinar? Como nós alimentamos a nossa fé num mundo cada vez pior. Então, como entender o sofrimento? Como nós podemos alimentar a nossa fé? Seguirmos firmes e inabaláveis num mundo a cada dia pior, de maiores incertezas, inseguranças. Como entender tudo isso? O que Deus quer falar com tudo isso? Está aí umas perguntas para 7 dias de jejum e oração num sítio. Mas é exatamente dessa forma que a gente consegue entender as coisas espirituais. A gente precisa ir para Deus, a gente precisa para o meio certo. Deus, Ele é Senhor de todas as coisas, Ele sabe de todas as coisas. Eu ontem, inclusive, não quis ficar muito acompanhando a mídia, porque estava me deprimindo o negócio. Eu ontem, assim que eu acordei, eu liguei a televisão e eu creio que foi de Deus. Porque quando eu liguei a televisão, estava passando a cena do desembarque do primeiro caixão da vítima do acidente lá da Chapecoense. E na hora que desembarcou o primeiro caixão, a orquestra sinfônica começou a tocar uma música. E aí, no meio daquela consternação que eu vi, chegando a aeronave e desembarcando o primeiro caixão, com aqueles protocolos todinho lá, a orquestra sinfônica começou a tocar uma música. Não sei se alguém percebeu essa música. Percebeu? Que música foi que tocou lá? Estavam brigados. Para mim, aquela música fez toda a diferença. De repente, assim, meio a salvas de aqueles tiros de homenagem, e outros protocolos, no fundo estava lá aquela música, mais perto, quero estar de ti. Ali, ouvindo aquela música, o Espírito Santo reacendeu no meu coração uma convicção, que jamais deve sair de dentro de nós, em momento nenhum, que é a referência da presença de Deus para tudo que vivemos, tudo que passamos, tudo que vivemos, sejam situações difíceis, sejam situações boas, tudo que passamos, aquilo que entendemos, aquilo que não entendemos, a principal referência que temos que ter em nossa vida é a presença de Deus. E a hora que eu comecei a ouvir aquela canção, o meu coração entrou um acalento, um alívio, uma beleza. Depois não quis ouvir mais. Falei, Beliano, vou desligar esse negócio. Pronto, já recebi a minha fatia. Qual era a música mesmo? Vamos relembrar essa canção? Eu pedi, lancei esse desafio para o Tiago. Tiago, consegue pegar essa canção? Vamos liberar essa canção, para que a gente possa seguir compartilhando o que Deus colocou no meu coração.
momento, não é? É do momento. Essa não é uma música para aqueles que se foram dessa vida. Essa é uma canção que tem uma mensagem para aqueles que ficam. Tem uma mensagem para mim e para você. Porque essa música, ela tem uma referência segura, muito segura, para sabermos como lidar com o sofrimento, com o luto e com as tragédias, que é perto de Deus, bem pertinho do Pai. É uma canção para nós, é uma inspiração para mim e para você, que estamos aqui nos tempos difíceis, batalhando, lutando o bom combate, e para nós seguirmos com louvor no coração, para nós seguirmos com a nossa vida coerente, inabalável, firme, só é possível perto daquele que pode nos sustentar, nos suprir e nos guiar, é perto de Deus. Essa música é para nós, essa música é para você que está aí hoje, talvez em busca de uma resposta, angustiado, angustiada. Talvez é você que está aqui hoje e está sofrendo e não sabe por quê. Talvez você esteja dizendo: meu Deus, por que eu estou passando por isso? Essa canção é uma inspiração para trazer para o teu coração uma referência segura de que é possível passarmos por qualquer circunstância, qualquer coisa, quando nós estamos próximo do Criador. Salmo 23, verso 4, o texto diz, esse salmo universalmente conhecido, cantado, apenas o verso 4 diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão ou a tua vara e o teu cajado me consolam. Porque tu estás comigo, não temerei mal nenhum, porque o teu bordão e o teu cajado me consolam. Essa capacidade de passar pelo vale da sombra da morte, essa capacidade de passar pelo vale da sombra da morte e ainda ser consolado, é uma dádiva sobrenatural. Isso não procede de homem nenhum homem tem capacidade de fazer isso. Isso é resultado, isso é consequência da presença de Deus em nossa vida. E é isso que o texto está dizendo: porque tu estás comigo, eu não temerei mal nenhum, porque eu estou perto de ti, porque eu estou em comunhão contigo, eu não temerei mal nenhum, não temerei, porque tua vara, porque o teu cajado, eles me consolam. Porém, é importante distinguirmos a diferença do Deus onipresente e a diferença do Deus residente, entende? É bom distinguirmos esses dois termos: o Deus onisciente, o Deus onipresente, perdão, e o Deus residente. O Deus onipresente é um Deus que está em todo lugar. Não há um lugar, um espaço qualquer que seja no universo que Deus não ocupa. Esse é o Deus que está em todo lugar. No Salmo 139, verso 7, o salmista diz assim: para onde, uma pergunta, para onde me ausentarei do seu espírito? Para onde fugirei da sua presença? A presença de Deus, ela enche todo o universo, amém ou não amém? Deus está em todo lugar, amém ou amém? Amém ou não amém? Deus está em todo lugar, mas Deus não está necessariamente dentro de todo homem. Deus enche todas as coisas, mas Deus não está necessariamente dentro de todo homem. Então é importante nós distinguirmos esses dois conceitos: um Deus onipresente e um Deus residente. O Deus residente é aquele Deus que habita em nós pelo Espírito Santo, e esse Espírito Santo habita dentro de nós quando nós consentimos, quando nós confessamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, quando nós entendemos, reconhecemos que a nossa vida não tem sentido, a nossa vida não tem razão, quando o Senhor não está habitando em nós
pelo Espírito Santo. Deus enche todas as coisas, Deus é onipresente, não há um espaço no universo que Deus não está nele, mas não significa necessariamente que Ele habita dentro do homem, porque Deus se faz habitação, passa a habitar em nossa vida, quando nós consentimos. Ao lembrar do texto de Apocalipse, eis que estou à porta e bato, se você abrir eu vou entrar, você há com você e você comigo. Então, ter o Espírito Santo residindo em nós é consequência de um consentimento. Nós precisamos abrir o nosso coração. João, capítulo 1, verso 2, Evangelho de João, o texto diz: mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Quem se torna filho de Deus aqui? Quem se torna filho de Deus aqui são aqueles que creem no Senhor. Esse Deus habitando em nós, esse Deus residindo dentro de nós, no nosso coração, Ele faz toda a diferença nos momentos difíceis da vida. Evangelho de João, capítulo 16, eu vou citar 2 versículos, mas no Evangelho de João, nesse capítulo 16, Jesus fala com seus discípulos sobre a sua partida, e os conforta. Ele fala: olha, eu tenho que ir para o Pai, meu tempo terminou aqui na terra, eu vou para o Pai. E o texto diz que Ele os conforta, dizendo que Ele iria para o Pai, mas Ele enviaria o Espírito Consolador, capítulo 16, verso 3, esse termo, Espírito Consolador, ou Consolador, no grego significa confortador, significa ajudador, significa guia, significa conselheiro. Então Ele disse: eu vou para o Pai, mas eu vou enviar o Espírito Consolador para estar com vocês. E no verso 33, do capítulo 16, Ele diz: tenho dito essas coisas para que tenhais paz em mim. Tenho dito essas coisas para que tenhais paz em mim. E completa: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Tenho dito essas coisas para que tenhais paz em mim. Jesus está em nós, pelo Espírito Santo. Por isso, em tempos de aflição, em tempos de angústia, nós passamos com bom ânimo, nós passamos firmes. A expressão do Salmo 23, que lemos, o texto que diz que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, escuta, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, deixa claro que essa é uma possibilidade real na vida de todos nós. Nós caminhamos nos pastos verdejantes e nas águas tranquilas, mas o vale da sombra da morte é uma possibilidade real na minha e na tua vida. Por isso nós devemos estar conectados com Deus, por isso nós devemos estar perto de Deus, por isso nós devemos estar dia a dia muito íntimo dEle, para suportar esses momentos. O texto, o Salmo 23, não fala só da tranquilidade, das gramas verdes, das águas tranquilas. O texto diz que ainda que passemos pelo vale da sombra da morte, não devemos temer, nos assustar, nos desesperar. Por quê? Por causa da presença de Deus. Porque se o Senhor não for conosco, se a graça e o Espírito Santo não estiver conosco, nós não vamos entender, não vamos suportar as agruras, os momentos difíceis que nós passamos. Deus, muitas das vezes, Ele não nos isenta das lutas da vida, não nos isenta, porque também, na maioria das vezes que nós somos provados, que nós sofremos, nós nos tornamos pessoas melhores. Toda vez que nós somos provados, detalhe, somos aprovados, nós somos aperfeiçoados, compreendemos melhor a vontade de Deus, nos tornamos mais dependentes de Deus, nos tornamos mais sensíveis à voz de Deus,
entendemos que nós somos homem e Ele é Deus. Então, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, possibilidade real, Deus, muitas das vezes, Ele faz isso, e as Escrituras estão cheias de registros de pessoas que Deus levou por esse caminho. Então, Deus nos leva para a prova, nos leva para o vale, para nos aperfeiçoar. Eu estava hoje refletindo sobre a vida do apóstolo Paulo, um homem de uma magnitude ministerial apostólica incomparável, um homem chamado por Deus de uma forma sobrenatural e poderosa, um homem amado por Deus profundamente, como eu e como você. Mas esse homem amado por Deus, esse homem chamado por Deus, ele passou sede, ele passou fome, ele passou frio. Esse homem amado por Deus, por causa do seu chamado ministerial, ele foi apedrejado, ele foi açoitado, ele sofreu 3 naufrágios. Sabe o que é isso? Sofreu 3 naufrágios. Um desses naufrágios foi picado por uma víbora, e aquele réptil que picou Paulo era uma víbora mortal, tinha um veneno extremamente forte, a pessoa inchava e caía morto, e Deus poupou a vida de Paulo. E para completar o currículo de provação desse homem, Paulo, o apóstolo do Senhor, chamado por Deus, foi decapitado em Roma. Deus, muitas das vezes, Ele não nos livra do fogo, mas Ele nos livra no fogo. Foi Paulo que passou por todas essas experiências aqui, por todos esses caminhos de sofrimento. Foi ele mesmo que disse que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Açoite, rejeição, frio, fome, naufrágio, depois entregou a sua própria vida. E esse homem, em meio a tudo isso, ele diz: todas as coisas, todas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Essa semana eu conversei sobre um irmão muito querido, já esteve aqui entre nós, um irmão querido, um companheiro de esporte, um estímulo para todos nós, que é o Jonas Letieri, que perdeu os seus 2 antebraços num acidente. E ele compartilhou aqui entre nós, que ele entendeu que Deus tinha um propósito no seu sofrimento. E ele abriu um texto com muita propriedade, com muita segurança, falando aqui em outros momentos, eu já o ouvi, e ele chegou à conclusão que Davi chegou: foi bom eu ter sido afligido, para que eu conhecesse seus preceitos. Hoje eu sou uma pessoa melhor, sou uma pessoa mais completa. Hoje eu alcanço, eu influencio, e eu não influenciaria na minha condição antes. Deus, Ele não perde o controle. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O Haiti, aquela nação que sofreu aquele baita terremoto, sofreu outro recentemente, se tornou uma nação dependente de Deus. O Haiti hoje é um celeiro de missionário, uma nação que era influenciada por um ocultismo forte e destruidor. Hoje é uma nação aberta, uma nação que tem um louvor. As pessoas que vão no Haiti, e eu tenho muitas pessoas no meu relacionamento, que eu tenho contato, que vão ao Haiti cooperar, retornam. O testemunho é um testemunho que Deus está fazendo algo poderoso naquele lugar. É um testemunho de louvor, um testemunho de alegria, de receptividade à palavra do Senhor, que não era assim antes do terremoto. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Agora, também é fato que não é todo mundo que sofre por prova. Talvez esse seria um segundo tema.
Não é todo mundo que passa por sofrimento e está relacionado a uma prova de Deus, que a prova de Deus começa em Deus, termina em Deus, e a prova de Deus, ela aperfeiçoa. Não são todos que sofrem por prova de Deus. Há pessoas sofrendo, há situações catastróficas, que elas não são frutos de uma prova de Deus. As pessoas sofrem também, passam por catástrofe, por tragédias, por consequência, passam por tragédias, por catástrofes, por escolhas erradas, por desprezar Deus, escolher pecados, escolher ídolos, escolher demônios. Deuteronômio 28, que fala de bênção e maldição, é um texto todo condicional. Vocês já leram, já ouviram em casamento, já ouviram aí em alguns outros momentos, mas é um texto todo condicional. O texto diz: se atentamente ouvides a minha voz e obedecerdes, todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Isaías diz: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra, porque a boca do Senhor o disse. Então as pessoas sofrem, não é só por prova, a prova nasce em Deus, termina em Deus, e gera o melhor possível para a nossa vida. Mas há pessoas sofrendo, e sofrendo por consequências, sofrendo por escolhas erradas. Há pessoas sofrendo pela corrupção do coração, pela mentira, pela ambição, pelas injustiças, pela arrogância. Uma pergunta: quem colocou todos esses homens, esses políticos, empresários, que oprimiram o povo brasileiro por tantos anos na cadeia, quem colocou? O instrumento pode ter sido Moro e outro aí qualquer, mas quem se levantou foi Deus. Há muita gente que por muitos anos se mobiliza em oração pelo país, e se mobiliza ainda. Muita gente, Deus ouve a oração. Muita gente que tem lutado pela nossa nação com as armas corretas, e a Bíblia diz que as armas da nossa milícia, elas não são carnais, elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas e anular sofismas. Não são as armas das injúrias, não são as armas da quebradeira, não são essas armas, mas as armas da oração. E por muitos anos Deus tem levantado os joelhos, que tem clamado e tem buscado a Ele por nossa nação, e o Senhor se levantou. Então muita gente sofre: oh meu Deus, está preso porque semeou, está sofrendo porque semeou. E Deus julga a mentira, Deus julga a injustiça, Deus julga a arrogância. Olha aqui, Gálatas 6,7, texto conhecido. Eu era pequenininho e ficava ouvindo esses textos dos meus pais lá direto. Texto claro, Gálatas 6,7: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, aquilo que o homem semear, ele vai colher. Colossenses capítulo 3, verso 25 diz: aquele que faz injustiça, receberá em troco a injustiça feita. Nisto, o texto diz, não há acepção de pessoas, não há acepção de pessoas, não há foro privilegiado. Deus vai julgar. Atos capítulo 5, conta a história de um casal, chamado Ananias e Safira. Quem já leu esse texto? O texto diz que eles caíram mortos. Foi o varão, caiu morto. Veio a esposa, caiu morto. Por que caiu morto? Alguém pode me dizer por que Ananias? Qual foi a causa mortes de Ananias e Safira? Mentira. Mentiram ao Espírito Santo e caiu morto. E saiu lá a turma levando pelos pés para sepultar. Escuta aqui, olha para mim. Deus mudou? Esse texto não é do Velho Testamento, não, é um texto do Novo Testamento. Atos capítulo 5. Texto do Novo Testamento. Mentiu ao Espírito Santo, morreu. Sabe o que o Franco disse? Outro dia eu falei: Franco, você sai com cada uma assim que leva a gente para refletir. Franco disse: Ananias e Safira morreram porque mentiram ao Espírito Santo. Hoje foi a glicose que ficou alta, foi a... hoje é outro nome, glicose ficou alta, AVC, sei lá. Deus, Ele julga. Muitas pessoas sofrem pela desobediência às leis de Deus e à lei dos homens. A Bíblia diz que nós devemos ter uma boa consciência,
E essa boa consciência não é só com Deus, essa boa consciência é com Deus e com os homens. O texto já tem aquele texto clássico que nós conhecemos: dá a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus. Ou seja, nós não devemos ter uma vida coerente enquanto estamos aqui na Irmandade, e o nosso dia a dia nós temos uma vida incoerente, uma vida totalmente fora dos princípios da palavra de Deus. Nós somos filhos de Deus, discípulos de Jesus, embaixadores do reino de Deus, onde quer que nós estamos. Então, há muito sofrimento pela desobediência às leis de Deus. Uma pessoa que assume conduzir um veículo embriagada, o que você espera que possa acontecer com ela? Ah, não, mas Deus vai ter misericórdia, amém. Mas Deus é misericórdia e justiça, Deus não é só misericórdia. Uma pessoa que assume o risco de atentar contra a vida alheia, assume o risco, está lá na lei esse termo, assume o risco de atentar contra a vida alheia, botar o aeronave no alto com pouco combustível, a pane seca é essa, secou o tanque, e vidas de inocentes são ceifadas. Isso Deus julga porque é uma desobediência consciente, é uma desobediência deliberada à vontade de Deus. Dirige sem capacete a 120 por hora, sem cinto. Sejamos coerentes. Devemos ter boa consciência, ter coerência, que existem leis, existem princípios que nos resguardam. A lei não é para destruir, a lei é para nos resguardar, e principalmente as leis de Deus. Então, se nós observamos a lei, se nós obedecemos a lei, nós vamos bem. Outro dia eu falei lá em casa para Eliana, falei: Eliana, eu não sei, mas eu acredito que eu tenho uns bônus de longevidade. Ela pergunta: é mesmo? Eu falei: sim, porque apesar de mim, da minha limitação, eu procurei cuidar bem da minha mãe, até os teus últimos dias. Dona Eli está ali, viu que apesar de mim, não sou diferente de ninguém, mas eu procurei obedecer essa palavra e cuidei da minha mãe até, levando para minha casa, cuidando, fazendo curativo, e procuro cuidar do meu pai também, que está com quase 100 anos de idade, um garoto, querendo namorar, inclusive. Tiver alguém aí, dou uma força, faça até o casamento. Há um coro inteiro, quando ele aparece aqui, viu, um estilão. Mas por que você está falando isso? Porque a Bíblia diz assim: honra o teu pai e tua mãe, para que tudo te vá bem, seus dias se prolonguem sobre a terra. Então tem gente morrendo precocemente pela desonra aos pais, é ou não é? Vamos interpretar o texto? Interpretação de texto: honre o teu pai e tua mãe, para que tudo te vá bem, teu dia se prolongue sobre a terra. Quantos querem viver aqui 100 anos de idade aí? Levanta a mão. Quantos querem viver bom, irmãos? Viver bom. Então cuida bem dos coroa, honra os coroa, honra sim, honre com cuidado físico e honre com dinheiro também. Então são princípios que nos resguardam, são princípios que fazem com que a nossa vida, ela seja uma vida bem sucedida. Não são todos que sofrem por prova de Deus. Tem muita gente sofrendo por consequência, tem muita gente sofrendo por disciplina do Todo-Poderoso. Mas os dias são maus. Como viver em paz? Como viver seguro num mundo de tantas incertezas? Como viver em paz? Como dormir tranquilo num mundo de tantas injustiças? É perto do Senhor, perto do Pai, perto de Deus. Como isso me conforta, como isso me alegra, saber que apesar de mim, o maior bem que alguém possa ter
eu tenho na minha vida, e você também, que é Deus, que é o Espírito Santo dentro de nós. Do que precisamos mais? Do que você precisa mais? Você não vai entender, você vai surtar diante de tanto sofrimento, de tantas injustiças, tanta opressão, se você não estiver em Deus. Talvez você esteja aqui hoje e você está mal, você está baqueado, maquiada, não está suportando, porque você não está tão próxima de Deus como deveria estar. Mas sabe por que você se arrumou todo bonitinho aí, toda bonitinha e veio aqui hoje? Porque é tempo de você voltar para Deus. Nossa vida nasce nele, e nele nós encontramos o sentido dela. Eu não estou dizendo para você ser evangélico, falando de relacionamento. Jesus, quando trouxe aquela frase que a gente ouve tanto, linda: quem tem sede, vem a mim e beba, e quem quiser receba de graça da água da vida. Foi numa festa judaica, histórica, tradicional. Jesus não falou: olha, estou vendo aqui toda essa estrutura, essa movimentação dessa festa religiosa, sejam judeus, venham para o judaísmo. Não, Jesus falou: vem a mim que eu mato a tua sede, vem a mim que eu tenho direção e solução para a tua vida. Você não vai encontrar em lugar nenhum uma saciedade para a sua alma, uma resposta para as suas indagações, se você não estiver perto de Deus. A música que tocou naquele estádio ontem, a música que foi ecoada numa consternação nacional e internacional, não foi para aqueles que foram, foi para mim e para você. Você está perto de quê? Qual a distância do teu relacionamento com Deus? Como você tem estado com Deus ultimamente? Talvez é possível que você esteja vivendo a tua própria vida, seu plano, seus planos, seus projetos, mas o dia mal vem. O dia mal vem para você, vem para mim, vem geral. Vem geral. Sabe o que é isso? É me agorando, como diz a turma. Jesus que disse, João 16:33, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo que eu venci o mundo. O dia mal vem para todos nós. Olha, tem alguns aqui me olhando que o dia mal já chegou, e você está sentindo tanto, porque você está longe de Deus. Porque nele nós somos saciados. Olha, queridos, a hora que eu ouvi aquela música ontem, vi aquela canção, vamos até cantar de novo, né, Tiago? Cantar de novo, fazer dar um laço no presente direitinho. A hora que eu vi aquela música, para mim foi demais. Foi como você vir com sede no deserto e abrir a boca debaixo de uma torrente de água. Que bom que temos o Senhor. Coloca-se de pé no nome de Jesus.